A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, que bom que estamos juntos mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. Feita, lição de número 2 do nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, em que estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Este tema é o tema geral da nossa Escola Bíblica Dominical para o terceiro trimestre de 2022. E na lição de número 2 nós temos aqui o tema, a sutileza da banalização da graça. E nesta lição nós vamos compreender o conceito bíblico, histórico e contemporâneo desta palavrinha graça. E a importância que se tem de nós compreendermos o que é a graça. E o que é importante nós analisarmos nessa lição é que ele traz o termo banalização. Então, nós estamos vendo uma deturpação da graça nesses últimos dias, e isto é um perigo, é uma ameaça para todos nós, se nós entrarmos por esse caminho construído por Satanás, que é um ataque contra a igreja, e perdemos de vista o real conceito bíblico do que é esta graça. No texto áureo, o comentarista, que é José Gonçalves, ele trouxe o texto de Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verdade prática diz: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Inclusive, esse termo graça barateada é um termo que está sendo introduzido nas literaturas, e a gente vai falar sobre isso no último tópico, se não me engano. Então, nós temos o objetivo para essa lição: explicar a natureza da graça, apresentar a graça no contexto bíblico, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante e pontuá-la no contexto contemporâneo. Eu quero convidá-lo nesse momento para fazermos uma leitura da Palavra de Deus, que é a leitura bíblica desta lição, Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 10. Vamos lá? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela. E você diz amém. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por esta leitura que foi feita neste dia de hoje, nessa ocasião da lição de número 2. Pai, eu te peço que o Senhor esteja conosco, que teu Espírito Santo nos faça compreender a tua palavra e que possamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, começar a estudar sobre a graça de Deus. Para o tópico 1, compreendendo a graça. A graça, primeiro ponto, ela é divina. Por que ela é divina? Porque ela provém de Deus. A graça é oriunda de Deus. A graça pertence a Deus e vem de Deus. Em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar
os crentes, salvar a humanidade. Então essa graça, ela é, em primeiro lugar, divina, provém de Deus. E em segundo ponto, é uma graça imerecida, até porque o termo graça, em seu sentido mais nato que podemos ter, é o sentido de um favor imerecido. A grosso modo, isso é a graça, um favor imerecido. Nós, seres humanos, em nenhum momento somos merecedores da salvação de Deus. Nós somos merecedores da condenação eterna. Paulo disse que não há um justo sequer. Todos nós somos concebidos em pecados, mortos em nossas ofensas, em nossos delitos. E o que merecíamos por viver uma vida aprisionada e entregue ao pecado, o que merecíamos era a justa condenação, a justa penalização. Mas Deus, por seu infinito amor, por sua graça, nos enviou Jesus Cristo. E nós não merecíamos a salvação. Nós não merecemos a salvação. É por isso que é graça, um favor, uma dádiva, um presente que não merecemos. Que grande amor é esse? Então, é isso que a gente precisa, nessa introdução, entender o que é essa graça. Primeiro, ela provém de Deus. Segundo, nós não merecemos, de modo algum, merecemos essa graça. Daí, quando passamos para o tópico de número 2, que é a graça no contexto bíblico, nós vemos essa necessidade dessa graça. Porque desde Adão, da queda, da tragédia da humanidade, do capítulo 3 de Gênesis, as consequências elas vêm se arrastando até os dias de hoje. Inclusive a morte, as mazelas dessa vida, são consequências advindas do pecado, da queda da humanidade, da entrega do homem ao erro, ao engano. Então, nós estamos sofrendo grandes consequências, graves consequências por causa do pecado. Nós fomos destituídos da presença de Deus, destituídos da santidade de Deus, destituídos das benevolências de Deus por causa do pecado. O pecado é como um muro que coloca Deus de um lado e o homem do outro lado. E essas consequências da queda é o que traz a necessidade dessa graça. Por estarmos distantes de Deus, por estarmos na condição de morte, na condição de condenação eterna, então surge uma necessidade de sermos banhados pela graça de Deus. Então veja, apesar da graça ser divina, mas existe também essa participação humana. A graça é dele, não é por obras. A graça vem de Deus, mas é preciso que eu receba essa graça. Existe uma necessidade. E por que existe essa necessidade de graça? Por causa da justiça de Deus. Pela justiça divina, nós devemos ser justamente punidos. Essa é a justiça de Deus. Cometeu o delito, cometeu o pecado, transgrediu, justiça divina. Você precisa ser condenado e penalizado. Isso é um atributo de Deus chamado justiça. Deus é justo. Contudo, apesar dele ser justo, ele também é amor. E por ele ser amor, ele enviou o seu filho, não o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pela justiça de Deus, devemos ser condenados, mas pelo seu amor, ele nos dá a oportunidade de redenção, de remissão, de sermos perdoados, justificados. E aí é onde entra a necessidade da graça. Se por um lado a justiça divina exige punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz. Pela cruz nós somos introduzidos nessa graça. Por causa da cruz, porque ele foi para o madeiro, então abriu-se as portas da salvação para a humanidade. Então, diante de uma humanidade que se entregou ao pecado,
veio com isso a necessidade dessa graça. Porque pela graça nós somos salvos. E essa graça, ela se estende a toda a humanidade. E aí vem uma característica da graça. A graça, ela é universal. Ela se estende a todos os povos, a todas as nações. Ela não é universalista. Universalismo no sentido de independente do credo, independente da religião, independente de arrependimento ou não, da minha conduta ou não, do meu comportamento ou não, serei salvo. Não. Ela não é universalista. Todo mundo vai para o céu. E agora, isso é muito patente, isso é muito visível. O cidadão fez apologia às drogas, se entregou ao adultério, se entregou à homossexualidade, se entregou a tanta série de pecados, e aí quando morre, ele está no cantinho do céu. E aí eu tenho chamado a reflexão isso. Devemos tomar cuidado com essa graça universalista, deturpada, que não tem nada a ver com Bíblia. A graça de Deus, ela é universal. Ela é para todos que querem receber essa graça, que querem aceitar essa graça. Como eu li, ele doou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é preciso crer, é preciso fé, é preciso aceitar, ser banhado por essa graça. Ela não é universalista, ela é universal. Da lição também ele traz um tópico sobre a graça no contexto da reforma. E essa reforma é a reforma protestante do século XVI. E esta reforma protestante, ela surgiu como uma resposta, como um combate a essa deturpação da doutrina da graça. A Igreja Católica Romana desfigurou a doutrina da graça. A graça não era mais uma questão de fé, não era mais uma questão de um favor imerecido, mas era pautada pela vida de obras. Então eu tinha que ter uma vida de obras, eu tinha que pagar indulgências para se ter a salvação, comprar a minha salvação. Então nós vemos uma graça totalmente antibíblica, desfigurada, deturpada. E aí surge o movimento da reforma protestante, tendo uma das grandes lideranças, Martim Lutero, que trouxe os 5 solas. E uma dessas solas é justamente o sola gratia, ou seja, só a graça, pela fé, somente pela fé. Pela fé é que nós temos a salvação, não é pelas obras. Inclusive, foi o que nós lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, não é pelo que eu faço, não é pelas minhas obras de caridade, não é porque dou dízimo, não é porque dou oferta, não é porque eu vou comprar um terreno no céu, não, é exclusivamente, é unicamente pela fé, somente a fé que nós entraremos dentro dessa graça de Deus, ou essa graça entrará dentro de nós. Essa graça, ela vem sobre a vida do homem pela fé, e somente pela fé. Então a reforma protestante, ela surge, ela emerge como uma resposta a essa corrupção da doutrina da graça. No tópico 4, ele encerra falando sobre a graça no contexto contemporâneo, a graça barateada, que é um termo, uma expressão que muito está sendo utilizada nas literaturas cristãs, trazendo essa ideia de uma vida cristã nominal e mundanizada. Há algumas décadas atrás, nós víamos muito esse termo cristão nominal dentro da Igreja Católica Romana. E, por incrível que pareça, nós estamos vendo hoje um evangelho barateado, um evangelho deturpado, que muito se assemelha à Igreja Católica de algumas décadas atrás, inclusive nessa questão nominal. Há algumas décadas atrás, se você não tinha religião, você era católico, e católico no sentido católico romano. Então você não ia à igreja, você não ia à missa, você não tinha aquela vida de rezas, você não tinha
um padrinho, você não tinha um santo a quem venerar, mas ainda assim você se dizia católico. Então, é dessa expressão, o católico nominal. E hoje nós estamos vendo isso dentro das igrejas evangélicas. Cristãos evangélicos nominais, que é só no nome, mas não tem uma vida de altar, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de compromisso com a palavra, não tem uma vida de compromisso com a igreja, com a instituição, com a comunhão, com o congregar-se. Inclusive nós vamos ter uma lição sobre os desigrejados. Então nós estamos vendo aí uma geração de crentes nominais e também mundanizados. Não querem ser transformados pela graça, não querem ser transformados pelo poder do evangelho, querem que o evangelho venha se adaptar às suas necessidades, venha se adaptar à sua realidade. E eu não creio no evangelho que não transforma. O evangelho é transformador. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então essa graça de Deus, quando ela alcança a vida do homem, ele é transformado. Ele não ama mais o mundo. Ele não é mais modelado pelo mundo. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, estão libertos do mundo, estão libertos do pecado. Então, nós estamos vendo hoje uma geração de ditos evangélicos que usam a palavra de Deus para satisfazer os seus desejos carnais e se esconderem debaixo de textos isolados da Bíblia, deturpando a graça de Deus, banalizando a graça. E nós não podemos ficar calados diante dessa banalização da graça. Somos colocados como defensores, verdadeiros defensores da sã doutrina, da sã palavra de Deus. Deus nos banha com sua graça para vivermos uma vida transformada e não uma graça barateada e não uma vida cristã nominal e mundanizada. Na lição também ele fala sobre o valor da graça. A graça não tem um preço qualquer. Nós fomos comprados por um alto preço e preço de sangue. O valor dessa graça é inestimável. Você não pode comprar em templos. Essa graça não pode ser comprada em lives de ditos profetas ungidos. Não, essa graça já foi pago. O preço por essa graça já foi pago e foi preço de cruz e foi preço de sangue. Ei, nós temos uma graça que custou um preço caro, mas ela é de graça. Olha, é um favor imerecido, não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada precisa ser acrescentado. Nada precisa ser adicionado. Ele já pagou o preço. Temos que apenas crer. E aí, dessa lição também é uma oportunidade para se fazer uma crítica a um movimento que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Uma vez salvo, salvo para sempre não. Porque a graça tanto precisa, a graça tanto tem esse teor, esse aspecto, que ela é oriunda de Deus, mas também tem a participação humana. E é claro, como bom assembleano que eu sou arminiano. Nós cremos que essa graça, essa salvação de Deus que sobrevém sobre a vida dos homens, se dá por Deus, ela vem de Deus. Se não fosse Deus intervindo na humanidade, nós jamais sairíamos da condição de pecador, mas também precisa ter uma participação humana. Precisa ter a minha participação, como? Crendo, tendo fé, acreditando que o único caminho de salvação é esse caminho da graça. Então, não podemos entrar no jogo do diabo, meu irmão, que quer banalizar a graça. E nós temos que tomar cuidado, porque querem deturpar a graça de Deus. Falam de uma graça que lhe permite viver uma vida de pecado. Confundem liberdade cristã com libertinagem. Estamos livres para viver uma vida de pecado? Não, de modo algum. É isso que Paulo diz. Eu fui salvo pela graça, mas não é para viver da mesma maneira que vivia antes no pecado, não. É uma graça que me faz transformar de vida. E essa graça, quando ela alcança a vida do homem, ele perde
todo o desejo pelo pecado. Ele não perde a natureza pecaminosa, mas o desejo, o prazer, o amor pelo pecado, isso não existe mais. Não caiamos dentro dessas armadilhas de Satanás que quer banalizar a graça de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Se você gostou desse estudo bíblico, compartilha aí nos grupos, compartilha com outros irmãos. Lembrando que essas videoaulas não substituem de modo algum a Escola Bíblica Dominical presencial. Participe da Escola Bíblica Dominical onde você se congrega. Mas eu espero, sinceramente, profundamente, que essa lição tenha abençoado sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comente se você teve alguma dúvida, se você quer fazer algum acréscimo, coloca aí nos comentários e nós vamos responder e estar interagindo com vocês. Amém? Deus vos abençoe.